Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. E o desenvolvimento dos materiais esportivos, as tecnologias empregadas na confecção das camisas de time, vem ganhando cada vez mais espaço, não só no marketing esportivo, mas também no coração dos torcedores que gostam de ter o manto sagrado do seu clube. E para a gente entender melhor como é que funciona a confecção desses uniformes, a aplicação de números, patches, escudos e tudo que envolve o uniforme esportivo, a gente recebe hoje o Alex Alcântara, que é gerente da Avery Dennison, empresa responsável justamente pela aplicação desses elementos nos uniformes esportivos. Alex, seja muito bem-vindo à nossa resenha, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus. Um prazer todo nosso de estar aqui participando desse excelente programa. Espero ser bastante contundente aí nas respostas e trazer bastante esclarecimento para os nossos ouvintes. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista aqui da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo à nossa resenha. Oi, Matheus. Grande abraço para você, para o Alex também. Assunto interessantíssimo e nada mais atual do que a gente falar sobre as vestimentas que, inclusive, influenciam no desempenho dos jogadores, né? Antigamente o pessoal ficava com mais calor ou mais frio. Isso é outra coisa que a gente vai falar também, entre tantos assuntos interessantes. Muita gente não dá bola para detalhes, só que às vezes os detalhes fazem toda a diferença, né? A bola não entra por acaso, né? E para a gente começar esse bate-papo, Alex, eu queria que você explicasse para o torcedor, para o consumidor, na verdade, aquele cara que vai lá na loja, procura na internet a camisa do time dele, qual é o papel da Avery Dennison na confecção de um uniforme esportivo? Bom, a Avery Dennison é uma empresa global responsável há 90 anos por fazer identificação de marcas, fazer o monitoramento e o gerenciamento e o posicionamento correto dessas marcas no mercado. Então, nós somos uma empresa muito focada na parte sustentável, muito focada na valorização e no embelezamento das roupas que são utilizadas por cada atleta, cuidando da performance, porque o atleta geralmente tem camisas muito diferentes do que a gente oferece para os consumidores finais, porque são atletas de alta performance e, evidentemente, que eles devem possuir materiais também de alta performance que tragam para ele conforto e a segurança necessária para que eles possam fazer o melhor dentro de campo. A Avery Dennison, ela está hoje posicionada em 50 países, nós somos 35 mil colaboradores, estamos em todos os continentes, fazendo com que a gente tenha uma cobertura para as principais marcas esportivas de maneira global. Evidentemente que aqui no Brasil a gente também luta muito para ter essa mesma proximidade e oferecer os mesmos benefícios às marcas locais também. O que me impressiona muito é esse número que você disse em relação a colaboradores e atuações. Ou seja, a empresa de vocês ela é parceira das fábricas que produzem as camisas. É isso? E vocês fazem relacionamento também com os clubes. Aí eu quero entender a relação de vocês com as fábricas, com as grandes marcas mundiais e com os clubes. Como é que fica essa parte comercial? Ou se tudo é uma coisa só? Ou se os negócios são independentes? Como é que funciona essa participação da empresa globalmente? Obrigado, Fernando. Essa é uma excelente pergunta. É um dos pilares da nossa empresa. Realmente, isso é muito importante para a gente. Quando a gente fala do desenvolvimento de um produto, que é uma camisa de futebol, ou o lançamento de uma season, porque geralmente os clubes têm 3 tipos de camisa. A que joga em casa, que chamamos de home, a away, que é de visitante, e a terceira camisa, que muitas das vezes é uma camisa mais específica, mais comemorativa, ou que traz alguma menção à história daquele clube. Como as marcas se aproximam da Avery Dennison e como a Avery Dennison pode beneficiar as marcas. Se eu vou produzir uma camisa, por exemplo, de um clube europeu na Ásia, na Europa, na América Central e na América do Sul, a Avery Dennison ela é uma das poucas empresas globalmente que é capaz de estandarizar esses processos. Além de estandarizar esses processos, nós somos também responsáveis tecnologicamente e de maneira muito estruturada dentro dos programas e software que nós desenvolvemos para combater uma coisa que hoje afeta muito tanto as marcas quanto fábricas e principalmente o consumidor final com os clubes, que é a pirataria.
Então, a rastreabilidade do material, a autenticidade do material, a padronização e estandarização. Eu não posso comprar uma camisa de um clube na Europa e essa camisa ser muito melhor na Europa do que no Brasil. A Everydentes, ela cuida juntamente com as marcas de fazer com que esse processo estandarizado aconteça de maneira generalizada e globalmente. Então, eu ofereço o mesmo uniforme para o torcedor que está na Europa, o mesmo uniforme que está para o torcedor que está na Ásia, para a América, tem que ser igual. Eu não posso ter essa distinção. E nível de fornecimento de materiais esportivos, onde a Avery Dennison entra hoje, principalmente é na performance. Um dos dois pilares que nós temos é melhorar a performance produtiva das fábricas. A fábrica precisa de ter autonomia para produzir e de ter à sua mão todo o material que é necessário para o abastecimento. Poucas pessoas conhecem uma linha de produção e às vezes se perguntam por que uma camisa é tão cara. E às vezes perguntam por que uma camisa tem tanto valor agregado. Ela tem tanto valor agregado porque além dela ter uma marca, ela também tem a história de um clube. E grande parte da história desse clube é assegurada com o que esse patrocinador, essa marca master, oferece para esse clube. Então, essa parceria que nós entregamos junto com as fábricas para produzir uma camisa, muitas pessoas às vezes falam, inclusive que acham muito negativo o fato da gente não conseguir ter camisas no tempo que eles querem. É porque geralmente a gente trabalha sob demanda. E a sazonalidade do futebol, ela impede que a gente tenha uma regularidade. Em alguns casos, a gente aposta em alguns clubes e ele acaba não sendo campeão de determinada competição e acaba ficando excedente de uniformes que precisam de ser vendidos promocionalmente. Em outros casos, outros clubes acabam fazendo com que seja necessária uma demanda adicional. E a capacidade produtiva de uma fábrica, ela não tem uma reação de um mês. Ela está produzindo hoje o que vai chegar ao mercado daqui a 6 meses. Então, esse processo produtivo, ele é muito planejado. Então, a Avery Dennison, com esses pilares de melhorar a performance e elevar o posicionamento dessa marca, é muito importante. E como a gente faz isso? Nós temos 6 centros de inovação no mundo, no planeta. Esses 6 centros de inovação estão à disposição de todas as nossas marcas, de todos os nossos clientes, para mistura, para mix de cores, para mix de produtos, para entender como funciona cada um desses produtos, para que a gente saiba nesse laboratório o que de melhor oferecer para aquela marca diante de alguma situação que ela queira entregar uma mensagem diferente, tanto pelo clube quanto pela marca, ao consumidor final, que acaba sendo o torcedor de todos os clubes de futebol. Você tocou em alguns pontos muito interessantes nessa última fala, até separei aqui alguns. Vamos começar pela pirataria, que talvez seja o principal vilão, a principal vilã de quem trabalha com comércio, quem trabalha na indústria do futebol hoje. A gente vê camisas sendo vendidas num preço muito mais barato e numa tecnologia também inferior à fornecida pelas grandes marcas de material esportivo, pelos clubes, enfim. Que tipo de exercício vocês fazem hoje para tentar combater a pirataria? Obrigado, Matheus. Essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão que todos os clubes querem a resposta, né? Mas o principal fator de mudança da pirataria não está só no processo tecnológico, está no processo de engajamento do consumidor final. Está na conscientização dos clubes e no programa que a gente pode fazer em várias mãos. Hoje, a pirataria, ela ocorre porque ela tem mercado para poder atender. Não só porque a camisa custa mais cara. Quando a gente olha para um torcedor que hoje está comprando uma camisa, eu o convido de maneira muito amigável, nesse momento, dando voz ao programa de vocês que tem uma audiência incrível, a sempre pensar que toda vez que você compra um material não autêntico, você está afetando o desempenho de cada jogador no teu time. Porque ele está com salário atrasado, porque ele pode estar com dívidas, porque o clube pode estar querendo fazer a contratação de um atleta de melhor calibre, de melhor qualificação, e às vezes não pode por quê? Muitas das vezes, o material que é vendido de maneira falsificada, pirata para esse mercado, afeta as finanças de determinado clube. Como a Avery Dennison trabalha com isso? Nós somos uma das empresas mais tecnológicas do mundo. Hoje, nós somos capazes de entregar a mesma etiqueta que nós chamamos de segurança, etiqueta de segurança,
em inglês, Security Label, é uma etiqueta que ela é aplicada em todas as marcas autênticas, em todas as peças produzidas com a nossa fiscalização e a nossa auditoria. Essa etiqueta ela vai ter um QR Code. Então, quando você for comprar uma camisa, coloca o teu telefone nesse QR Code dentro da loja, onde você está comprando, se não for uma loja oficial, e verifica se ela vai te levar exatamente à página daquela camisa. Tem que aparecer a foto da camisa, tem que aparecer o modelo da camisa, tem que aparecer o clube que você está comprando a camisa, e isso tudo faz com que você tenha uma autenticidade nesse processo. Alex, isso é suficiente? Claro que não, infelizmente. Hoje já existem várias impressoras no mercado que são capazes de copiar isso e dão vozes à pirataria cada vez mais, de maneira mais forte. Alguns clubes já estão começando a fazer investimentos numa etiqueta chamada Radio Frequência Identification. As etiquetas de RFID, para quem não conhece, é a mesma etiqueta que tem no sem parar do seu carro. Esse sem parar que tem no seu carro, essa etiqueta de identificação que você pode passar por um pedágio, entrar no estacionamento de um shopping, quando isso acontece, você aciona através de um dispositivo de uma antena dentro dessa etiqueta, que vai dizer que camisa é aquela, quando ela foi produzida, que fábrica a produziu, qual é o modelo, qual é o clube de futebol, qual é a temporada, qual é a season. Isso vai facilitar muito as lojas e as fábricas a entenderem dentro da cadeia do processo produtivo como identificar e fazer inventários autênticos. Se amanhã ou depois entra dentro de uma loja uma camisa que ela não é autêntica e alguém fala, eu recebi essa camisa dessa loja, com essa etiqueta, que é uma etiqueta de radiofrequência, eu posso fazer a rastreabilidade de saber se essa camisa foi vendida realmente naquela loja. Porque igual aquele código, não existe nenhum. Se eu tiver determinado clube de futebol que tem uma torcida massificada de 5, 10, 15, 20 ou 30 milhões, não me importa. Se eu vender 30 milhões de camisas, cada camisa vai ter um CPF, cada camisa vai ter um código, uma identificação. Isso você vai carregar pro resto da sua vida. Essa camisa, esse número, esse EPC, que é um código de identificação com todos os dados variáveis de uma camisa, ninguém pode copiar. Isso vai estar dentro do nosso banco de dados, no nosso software, que acaba ajudando no gerenciamento de informações e no combate à pirataria com essa etiqueta de RFID. Isso é o que tem de mais tecnológico acontecendo no momento para que a gente possa trabalhar juntamente com as marcas e com as fábricas para combater. Além de outros benefícios que pode trazer, vamos focar nesse que é a pirataria, que eu acho que se a gente conseguir, com o engajamento do torcedor, com o engajamento dos consumidores, a gente já vai conseguir ter um avanço muito importante no combate à pirataria. Não há dúvida, né? A tecnologia hoje avança a toda semana, então essa parte humana ela é fundamental, né? Quer dizer, é tentar fazer com que as pessoas não comprem esse material. Aí eu queria conversar contigo, Alex, sobre a outra ponta, né? Tentar entender, eu entendi perfeitamente seus argumentos, concordo com todos. Ao mesmo tempo, a gente tem que tentar entender a realidade de pessoas que amam o clube, mas não conseguem pagar o valor agregado, que eu não vou nem discutir o valor agregado da camisa, porque obviamente a gente sabe o que tem dentro desse material, da marca, da história, tudo. Mas é possível alguma outra medida? Eu vou só dar um exemplo. O Fortaleza, alguns anos atrás, lançou uma camisa oficial popular, chamada Pop, e foi um sucesso absurdo de vendas. Claro que ela não tinha exatamente as mesmas condições de qualidade da principal, mas ela foi muito bem recebida. Hoje, esse impulso já não existe tanto quanto, até porque o Fortaleza tem marca própria e trabalha de uma outra forma. Mas como é que é possível fazer algo para deixar mais acessível que o consumidor tenha esse comportamento? Não, eu não vou comprar essa camisa pirata de 35, 40 reais na rua, ou pela internet, ou de outros mercados, mas vou investir um valor aqui que eu sei que é algo importante para o clube, para ajudar, como você falou, eu concordo também. Quer dizer, é um negócio um pouco complicado de unir as duas coisas, né? Não, vamos dizer que é um desafio em tanto conseguir fazer com que haja um meio termo nesse aspecto comercial do consumidor final, né? Essa pergunta é sensacional, Fernando. Eu te agradeço. Primeiro porque a gente vai falar mais uma vez do engajamento. Toda camisa de 35, 40, 50 reais que é vendida, essa camisa automaticamente ela pode ser proveniente de trabalho escravo, ela pode ser proveniente de um material
que pode afetar o bem-estar do consumidor e do usuário, porque nós não sabemos a origem da matriz da tinta, a gente não sabemos nós não sabemos a composição dos materiais que são utilizados nessa camisa. Então, tudo isso, quando a gente olha para uma marca importante, séria, que investe no clube, ela cuida não só do bem-estar do jogador, mas ela tenta entregar ao consumidor algo muito parecido a nível de performance, que é para a gente ter dentro do dia a dia também a oferta de um produto de altíssima qualidade. Hoje já é voz. Nós não estamos mais trabalhando somente com a camisa do atleta, que é uma camisa de alta performance, porque algumas pessoas que querem ter a camisa do atleta, elas podem ter essa camisa do atleta, ela custa um pouco mais, e a gente sabe que custa mais. Nós temos a camisa intermediária, que é a camisa do torcedor. E a camisa popular, não só como o caso do Fortaleza que tu acabou de mencionar, está acontecendo também um movimento muito forte, tá, de outros clubes que a gente tem no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque hoje, quando a gente fala de vender uma camisa, eu quero comprar a camisa do torcedor, mas eu quero que tenha o nome do atleta que me representa, eu quero que tenha todos os patrocinadores, porque eu quero que seja uma camisa idêntica à que o atleta usa. Essa vai custar mais caro? Vai custar mais caro porque custa mais caro para o clube também. Só que a gente está estudando maneiras de colocar produtos que sejam de tão boa qualidade e materiais que sejam de tão boa qualidade, mas que tenham um custo efetivamente menor. Para que quando você chegar na porta de um estádio e encontrar uma camisa de R$50, ela não é uma camisa de qualidade que a gente possa classificar como uma camisa legítima ou uma camisa que seja classificada como uma réplica. Existem réplicas no mercado aí que podem custar entre R$120 e R$170. Se eu conseguir chegar dentro dessa política de preço a uma condição, ter uma camisa popular dentro dessas condições e com o trabalho de conscientização e engajamento dos torcedores juntamente com os clubes, e isso é o papel importante do clube. Porque o clube hoje ele faz camisas para os consumidores que já estão habituados a comprar e que às vezes têm um potencial aquisitivo maior. Eu tenho que virar um pouco essa chave, também trazer os clubes para dentro desse processo de conscientização, fazendo campanhas e dizendo, você também pode ajudar o clube, você pode ser sócio. Lembram-se quando a gente começou a falar de sócio-torcedor? O sócio-torcedor muitas vezes nem frequenta o clube. Ele só sente o orgulho de dizer que ele faz parte do clube, porque ele é um sócio-torcedor, porque ele tem um cartãozinho de crédito com a foto dele, um cartão metálico ou plástico, quer que seja, que tem o nome dele, que diz que ele é sócio do clube e ele usa aquilo na carteira para ele, é o talismã dele. Se a gente conseguir conscientizar esse mesmo torcedor priorizando que ao adquirir um título de sócio, ele vai ter a preferência de ter uma camisa, façamos uma campanha de conscientização. O primeiro clube que fizer isso vai ser como todos que fizeram o processo de sócio-torcedor. Todos vêm atrás. É permanente a campanha de marketing. Eu não posso ter uma comunicação só quando eu lanço a camisa. Eu tenho que buscar as camadas que eu quero alcançar para poder fazer com que essa informação chegue a essas pessoas. Será que realmente a pessoa que está comprando uma camisa de 100, 120 reais na porta de um estádio sabe que ele está prejudicando o clube dele? Sabe que se ele comprasse uma camisa muito similar à que ele está comprando ali dentro de uma loja autêntica, com todas as seguranças e garantias, ele não estaria contribuindo muito mais para ter, primeiro, uma fonte de renda que você sabe a origem que o clube está utilizando. Segundo, materiais que a gente sabe que não são provenientes de materiais clandestinos, roubados, onde não tenha trabalho escravo, onde não tenha trabalho infantil, onde não tenha exploração ambiental de maneira inadequada. Todas essas certificações fazem parte das marcas sérias. Então, uma marca séria, quando a gente olha para o custo de produção de uma camisa, dificilmente vai chegar a um preço de 30 a 40 reais, porque custa muito mais caro do que isso. E além dessa marca ter que entregar esse material para uma revenda, para uma loja, eles têm que lucrar com esse material, o clube receberá royalties por esse material e o lojista vai receber lucro sobre esse material também. Existe uma cadeia que você está alimentando. Então, quanto mais a gente conscientizar cada clube de futebol com a sua torcida, com engajamento no marketing, com campanhas de esclarecimento e de informação para o consumidor, eu tenho certeza absoluta que culturalmente nós vamos começar a mudar um pouco desse conceito ao longo dos nossos dias, dos próximos anos. Alex, só entrando nesse, só para não sair desse assunto, já passo para o Matheus também.
eu queria entender o seguinte, vocês têm algum estudo em relação à durabilidade? Eu estava vendo você falar e me lembrei, por exemplo, se isso acontece não só em camisa, mas em qualquer coisa. Se você comprar um lençol mais barato, ele vai durar menos do que um lençol mais caro. Aí a gente vai entrar em outras searas da economia. Mas uma camisa pirata, mal feita, independentemente de qualquer outra coisa, ela dura quanto tempo menos do que uma camisa original e bem feita? Porque se você comprar num período de, vamos supor, 3 anos, se você compra 3 camisas piratas e que são uma porcaria, que se desfazem e vão para o meio ambiente, mas se você compra uma boa que fica mais tempo contigo, sem precisar renovar, a conta talvez seja melhor você comprar uma mais cara e que afete menos o meio ambiente. Então vocês têm essa conta de quanto que dura mais tempo um material bom? Outra excelente pergunta, Fernando. Hoje você está inspirado. O que acontece quando a gente olha para o processo de lavagem e de utilização dos materiais esportivos? A do atleta, a gente sabe que ele ganha a camisa e ele vai doar aquela camisa logo depois, ou ele vai ter essa camisa como uma recordação, ela vai durar anos. Ok? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, uma camisa ela deve durar no mínimo 52 lavagens. Por que 52 lavagens? Porque nós temos 52 semanas no ano. Supondo que esse torcedor seja extremamente apaixonado, ele vai usar essa camisa todas as semanas, vai lavar a camisa uma vez por semana e ele vai ter esse ciclo assegurado. Nós fazemos em laboratório e chegamos a ter 100, ou seja, eu posso chegar até 2 anos. Mas a garantia que a gente entrega, tanto do tecido que está sendo produzido, e isso as marcas fazem também, porque isso não é material da Avery Dennison, cada marca vai comprar a sua tela, o seu tecido, e vai utilizar o tecido que achar melhor para a performance que ele utiliza. Geralmente eles se conversam muito, porque os fornecedores de tecido também fazem muitos workshops para apresentar o que há de melhor para as marcas, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para essa estrutura que a camisa vai receber, ela vai receber etiquetas de composição, ela vai receber o escudo do clube, ela vai receber o nome do patrocinador através de um transfer, ela vai receber o número dessa camisa, o nome do atleta ou do torcedor, porque ele pode escolher o que ele quer aplicar nessa camisa, e isso deveria durar no mínimo 52 lavagens. Quando a gente olha para uma camisa que ela já com 1 mês ela começa a apresentar uma deteriorização, nós temos que investigar. Seria liviano dizer que marca A, B ou C cuida disso ou não cuida disso. É importante que você tenha esse processo. Então, todas as vezes que você for comprar um material, pergunte na loja. O fornecedor desse material é capaz de me assegurar que essa camisa vai funcionar dessa forma? Quando um torcedor compra uma camisa e a personaliza, essa personalização está me dizendo que essa camisa tem, de fato, assegurado o processo de lavagem doméstica com 52 processos? Ciclos que eu preciso de assegurar que essa camisa vai funcionar perfeitamente bem? Quando a gente olha camisas de 30, 40 reais, eu vou bater nessa tecla mais uma vez, isso não é um transfer que vai na camisa. Isso é, muitas das vezes, uma tinta. E essa tinta vai migrar diretamente nesse tecido. E esse tecido vai migrar diretamente na sua pele. Muitos dos nossos hábitos nos levam a ter enfermidades ao longo da vida com o decorrer do tempo. Não é que eu boto a camisa e tenho isso agora, mas eu não sei o que isso pode trazer e o que isso pode me afetar. Eu sei que as grandes marcas do planeta, elas usam materiais de altíssima qualidade, de melhor qualidade para o consumidor. Porque uma vez que eu deixo de fazer isso, eu automaticamente estou assumindo o risco de afetar diretamente o meu consumidor. Então, olhar para o que a gente pode assegurar em termos de ciclos de lavagem, esse é o estándar. O que nós precisamos de entender é que muitos desses processos, às vezes, eles vão ser melhores ou piores, a depender de como o próprio consumidor usa também a lavagem que ele tem dentro da casa dele e o consumo que ele tem. Eu compro um carro e eu posso ficar com esse carro há 10 anos. Vou usar esse paralelo. Se eu usar ele todo dia para trabalhar, em 10 anos, ele vai estar muito mais deteriorado, vai estar muito mais desgastado do que um carro que eu tenho há 10 anos e utilizo só para passeio, nos finais de semana. A mesma coisa vai ser sua camisa. Então, muitas das vezes, comprar uma camisa, dar o descanso devido para ela se secar corretamente, para que ela também tenha a recuperação, porque nós estamos falando de um tecido que ele é orgânico.
é vivo, e aquilo dele, todas as vezes que você afeta, você vai conseguir trazer o que nós chamamos do peeling, aquela bolinha indesejada, aquela linha que já esticou e já começa a ficar feia a camisa, o número que já não está completo na camisa, a letra que já não está mais com o nome do Fernando. Se tiver só o Nando, tá bom. Algumas pessoas te chamam de Nando. Agora, se tiver só o Fê, traz uma confusão, porque a gente não sabe se realmente é assim que você gosta de ser reconhecido. Então, é muito importante que desse engajamento e dessa comunicação com o clube, isso também faça parte da comunicação. A maioria dos homens não sabe disso. Eu sei, talvez, porque eu faço parte desse mundo. Então, é muito importante que a gente traga esses detalhes de informação também para o consumidor final. Agora, Alex, a gente sabe que além da parte técnica da camisa, digamos assim, pensando no alto rendimento de um atleta profissional, a camisa de time ela é um artigo de moda, que como a gente está conversando aqui, eu gosto de usar para sair na rua, enfim, vou lanchar com a minha namorada, vira uma roupa que a pessoa usa. Mas também, para nós jornalistas, ela é um elemento de trabalho, a partir do momento que a gente precisa identificar jogadores dentro do campo. E tem uma pauta recorrente, a gente fala até em transmissões, que é a questão da numeração das camisas. Me incomoda muito quando, por exemplo, uma equipe que tem um uniforme listrado ou com faixa vertical, horizontal, diagonal, seja lá como for, e, por exemplo, a faixa passa por cima do número e a gente não consegue identificar o número do jogador que está recebendo um cartão, que está envolvido numa jogada, enfim. Na hora da confecção do uniforme, isso é discutido também entre vocês com os clubes? Isso é levado em consideração, esse design final, digamos? E como é que e aí eu emendo uma outra pergunta, como é que a gente no Brasil pode fazer para padronizar isso? Que a gente olha uma Premier League, por exemplo, fornecedoras de materiais diferentes, mas todas ali com a mesma fonte para nome do jogador e número. Tem saída? Para mim isso é um problema sério até para vender o campeonato para fora. Esteticamente não é um negócio interessante. Maravilhosa pergunta. É aí que eu acho que entra o principal know-how da Evidência. Com esses centros de inovação que eu mencionei que nós temos, Matheus, nós fazemos um mix de produtos e um mix de informações que nós podemos incluir numa camisa. Hoje é muito comum a gente ver 7, 8, 10, até 12 patrocinadores diferentes numa camisa. Esses patrocinadores, muitas vezes, eles fazem parte do nosso dia a dia, ele tem que estar ali, só que eu tenho que pensar muito bem qual material que eu quero colocar nessa camisa. Pensando na combinação de cores, pensando na combinação do que a gente vai agregar, tem material que tem cola. Eu não posso passar cola, eu não posso passar uma resina, eu não posso passar uma tinta em qualquer superfície, porque ela vai ter uma migração. Então a Avery Dennison, ela estuda muito a estrutura dos materiais. Quando a gente recebe o material de um clube, a gente permite que ele faça uso do que ele quiser, porque nós temos bloqueadores, nós temos seladores, que são totalmente construídos à base de água, orgânicos, para que a gente saiba que a gente está oferecendo alguma coisa que não vai afetar o bem-estar nem do torcedor e principalmente do atleta. Quando a gente olha para essa estrutura, a gente sabe que a gente está oferecendo o que há de melhor. Isso foi muito fácil de se resolver quando nós começamos a estudar essa combinação de cores que afetava visualmente a todos os árbitros, principalmente, aos torcedores que estão na arquibancada ou até mesmo ao técnico. Quantas vezes nós não vemos um técnico chamar o jogador A, o jogador B vem no lugar do A e quase você substitui de maneira inadequada porque o número foi falado de maneira errada ou porque ele identificou a pessoa de uma maneira errada. Tem muitos atletas que são muito parecidos fisicamente, né? São atletas. Então, em geral, podem confundir mesmo. Quando a gente começou a perceber isso, todos os números que nós produzimos hoje para a identificação do atleta, esse número ele vem com uma solda, vou falar dessa forma, no sentido mais leigo, que é um acabamento que nós fazemos, na borda desse número. Quando a gente faz a aplicação dessa solda na borda desse número, esse acabamento ele não vai migrar se eu tenho um número branco, com listras brancas, eu tenho essa borda como uma cor de referência que vai fazer um isolamento desse número e vai causar uma identificação melhor. A gente tem
grandes clubes na Europa, principalmente na liga que você acabou de mencionar, que é a Premier League, que são da Avery Dennison. Então, se pegar todos os números da Premier League, primeiro, é democrático. Todos os clubes recebem da federação, da Premier League, proporcional à sua torcida, o mesmo valor. Todos os clubes recebem a mesma qualidade. Não é porque eu sou de um clube de menor expressão, que talvez tenha menos títulos ou talvez nenhum, que eu não posso usar um produto de qualidade. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo já há algum tempo com as federações. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo com as ligas. E esse é um trabalho que ele é muito importante dentro do nosso parceiro, que hoje é a Confute. Eu convido todos a Confute que vai haver em São Paulo. Se quiserem conhecer, nós não trabalhamos com stand. Nós não fazemos nosso stand nesse lugar. Nós convidamos os torcedores para participarem de uma experiência. Traga a sua camisa, compare com o que a gente tem. A gente fala com os diretores de marketing, com os presidentes, com os CEOs de clube, e quando a gente mostra o que a gente oferece, muitos deles ficam encantados. Só que esses contratos a gente sabe que algumas federações são locais e têm, às vezes, contrato com alguns parceiros. Fazer isso é um movimento super simples. Nós entregamos Premier League em todas as lojas comercializadas hoje desportivas que nós temos no Brasil. Se alguém vai comprar uma camisa do Manchester, do Liverpool, de qualquer clube da Europa, da Premier League aqui no Brasil, e quer colocar o nome do atleta, ele vai ter que usar o nosso material. A base de tudo isso é que hoje a gente fornece esses materiais de maneira globalmente de forma estandarizada. Então a gente poderia também fazer esse trabalho no Brasil. Basta que a gente tenha no momento certo, um encaixe perfeito para a gente fazer com que essa oportunidade traga retorno para as federações e para os clubes. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter o engajamento do torcedor, porque essa estandarização vai fazer com que ele também tenha acesso a um produto de melhor qualidade. Me diga uma coisa, essa etiqueta inteligente que escaneia, ela tem quais as funções principais? Ela passa dados para os clubes para fazer alguma correspondência com o sócio torcedor, para saber, sei lá, dados dos clientes? Como é que quais são as principais funções aí da etiqueta inteligente? E vocês já chegaram num nível máximo de tecnologia ou tem alguma coisa nova sendo programada e não, vamos ter uma etiqueta que vai fazer isso, aquilo, aquele outro? Com a inteligência artificial parece que o céu é o limite também, né? Então eu queria que você falasse sobre essas etiquetas, o que o torcedor, quando ele escaneia lá, o que acontece? Excelente pergunta. Nós vamos entrar agora numa era onde os jovens vão estar dominando, né, e ensinando cada vez mais aí as pessoas mais experientes como fazer uso da tecnologia. Nós temos dois modelos de etiqueta nesse caso, Fernando. Quando eu expliquei a respeito de RFID, o RFID ele serve para um processo de produtividade. Eu posso rastrear desde a fábrica, entender desde a tela dessa camisa, quando ela recebeu essa etiqueta, até que ela esteja pronta, que ela faça parte de um processo de inbound dentro de um centro de distribuição, ou que saia dessa fábrica, outbound quando chega para um determinado pedido que vai ser despachado para algum cliente, seja lojista, seja de uma cadeia de lojas, seja da loja oficial do clube, seja da loja da marca daquele clube que está representando. Então o RFID, dentro dessa cadeia, ele começa num processo produtivo, vai até a porta da loja, e a partir da porta da loja, ele te auxilia em várias coisas. Primeiro, se essa loja tem também a tecnologia implementada, você pode fazer inventário todos os dias e saber, eu tinha 1000 camisas, vendi 100, tenho 900 no meu inventário. Bate com o que eu tenho? Bateu. Eu tinha 1000 camisas, vendi 100, estou com 890. Está faltando 10 camisas. Você pode buscar essas camisas através de um coletor de dados e saber se realmente aquilo faz parte do seu inventário, se houve um furto, se está tendo um escoamento daquele estoque. Isso faz com que você, primeiro, faça um controle de inventário, que é o que faz com que as empresas hoje sejam rentáveis. Saber que eu não estou tendo perda, que eu não estou sendo roubado, que eu não estou sendo furtado, que eu não estou perdendo para a falta de controle do meu inventário. O que é mais importante é quando você chega, por exemplo, e olha no seu estoque que você tem uma camisa, eu fui comprar uma camisa do meu clube, eu uso o tamanho P, e quero a camisa que é da segunda coleção, não é a camisa principal, não é a home, eu quero a Away. É a camisa mais bonita que tem, essa é a camisa que eu quero. E no inventário daquela loja está constando que tem uma camisa Away tamanho P.
e ninguém a encontra. Eu posso digitar o código dessa camisa, desse handheld, ir até o meu estoque, ao meu inventário, ou até fisicamente dentro da loja, e buscar essa camisa. Eu posso encontrar essa camisa. Se ela não está ali, se eu não a encontrei, possivelmente eu tenho um furo dentro do meu estoque, eu tenho uma falha. Se eu realmente, naquele momento, fiz essa leitura e encontrei essa camisa perdida debaixo de uma prateleira, atrás de uma caixa, eu não perdi a venda para o Alex. Nesse dia o Alex saiu dali encantado, porque ele procurou o material que ele procurava, que ele buscava, conseguiu fazer a personalização e vai conseguir ir ao estádio de futebol com a camisa do Clube do Coração. Então, ter esse controle é muito importante. A dinâmica do processo produtivo, a dinâmica do controle de loja e a dinâmica da performance em venda. Eu não quero pessoas controlando o inventário dentro da loja. Eu quero chegar dentro da loja, ser tratado pelo meu nome, ser reconhecido pelo vendedor, que o vendedor esteja empolgado em me vender o melhor produto, o que cabe dentro do meu orçamento, de fazer uma venda adicional, uma venda agregada que cause valor e melhore a rentabilidade dessa loja. Consecutivamente, com esse tudo vendendo mais licenças, ele vai conseguir também ter maior arrecadação. Essa é a tecnologia de RFID. E nós temos a segunda tecnologia, que é de etiquetas NFC. O que significa NFC? Near Field Communication em inglês. Aproximação por comunicação. Então, essa aproximação, quando a gente fala, ela é diferente do que nós chamamos do QR Code. O QR Code, quando você entra com o seu telefone, como eu expliquei no início da nossa entrevista, ele vai te levar à página daquela marca e vai te explicar que essa leitura que você fez tem o caminho de ida a uma homepage, a uma página que vai explicar alguma coisa. Pode explicar a respeito da história daquela camisa, pode explicar somente a respeito da estrutura daquele material, pode dizer o que quiser. A marca define o que ela quer. Se é simplesmente definir a autenticidade. Quando eu coloco uma etiqueta de NFC, ela é um caminho de dupla via. Ela vai e ela volta por parte do engajamento do torcedor. Se o torcedor comprou essa camisa e ela tem essa tecnologia colada ao seu escudo, colada a essa camisa, pode ser de várias formas, ok? Ela vai te trazer um caminho duplo de ida e volta de identificação. Então, esse torcedor, ele pode fazer com essa camisa, primeiro, parte do quadro de sócios torcedores indo à homepage daquele clube, inserindo as informações dele e atualizando. Esse torcedor usou essa camisa no jogo XYZ, ele esteve no estádio naquele dia e participou da promoção de um sorteio de um jantar ou de um dia especial no clube com aqueles jogadores. Essa é a primeira e mais simples experiência que a gente pode viver. Experiências mais impactantes que a gente pode ter. Eu posso simplesmente associar essa camisa à minha biometria facial, fazer esse cadastro dentro do site do clube e quando eu chegar na portaria do clube ou do estádio, eu vou entrar com a minha camisa porque ela vai reconhecer a minha face associando esse código NFC à minha camisa. Sabe quem vai poder entrar com essa camisa nesse estádio que não seja eu? Ninguém. Está associada a mim. É mais uma vez um CPF. Essa camisa pertence ao Alex e o Matheus não poderia acessar o estádio com essa camisa. O que mais que eu posso fazer com essa camisa? Posso fazer campanhas, sorteios, as bets estão cada vez mais fortes dentro do clube, posso levar a uma casa de aposta e o que é melhor, esse NFC, quem gerencia onde eu vou utilizar a informação, não sou eu, Avery Dennison, é o clube. O clube é o principal beneficiado. Hoje ele quer fazer uma campanha e explorar a venda de camisas. Ok, é dia das crianças. Toda criança que está dentro do clube está com uma camisa oficial, que passou pelaquela catraca, vai na sorveteria e vai ganhar um picolé, porque o clube hoje está dando uma premiação de um picolé para cada criança. Causa uma experiência naquele torcedor que carrega aquilo para o resto da vida. Eu quero que seja como se fosse um cartão bancário. A gente sabe que os assaltos hoje, principalmente nas principais capitais, são altos. Se eu cadastro, por exemplo, um limite de crédito e coloco nessa camisa, existem arenas hoje que são totalmente digitais, conectadas. Eu não preciso sequer de levar cartão de crédito. Eu posso botar crédito de 200, 300, 100 reais na minha camisa e qualquer pessoa pode fazer isso à distância para mim e eu consumir minha bebida, meu refrigerante, minha comida, com meu filho, com quem quer que seja.
Eu consigo fazer e interagir. Isso tudo, é claro, que depende de tecnologia, depende de ferramentas, mas eu consigo fazer todo esse engajamento, seja do processo de RFID com as fábricas e a melhor performance de vendas, ou com o engajamento através do NFC, que é o que a gente está buscando muito forte hoje, trabalhar com os clubes no Brasil. Alex, a gente está falando assim de clubes de elite, a gente está falando do processo tecnológico de ponta, com QR Code, tecnologia avançada, clubes europeus, mas como é que a gente pode fazer isso num cenário de clubes sem tanto poder aquisitivo, sem uma massa por trás, clubes no interior do Brasil, clubes que estão começando agora? Se você pudesse dar uma dica para esses clubes, qual seria? Bom, primeiramente, é uma pergunta que traz à tona muito do que a gente fala com relação ao equilíbrio dentro do negócio. A gente sabe que sempre vai haver clubes de elite, a gente sabe que sempre vai haver a dificuldade de clubes de menor investimento de estar fazendo parte de cenários nacionais, como a gente vê, finais de estádio, finais de campeonatos internacionais. A gente sabe que grande parte das arrecadações dos clubes estão aí. Não é basicamente na venda de camisas simplesmente. A venda de camisas é um dos processos, é um dos meios. Se eu quero ser grande, eu tenho que aprender a gestão do futebol. Existem vários profissionais hoje que são capazes de fazer isso. E aí nós temos que entender, Matheus, que muitas das vezes não é o quanto me custa, mas o quanto eu posso ganhar com isso. Será que eu estou realmente procurando os parceiros corretos para posicionar a minha marca? Será que eu estou realmente procurando os parceiros corretos para poder vender? Porque em muitos clubes locais as pessoas às vezes não compram uma camisa porque ela não tem uma qualidade como a dos clubes de elite. Mas eu posso te assegurar, hoje nós temos um parceiro no Brasil que a gente sabe que oferece roupa de altíssima qualidade para a grande maioria dos clubes no Brasil e é responsável por várias operações. Clubes de elite que hoje estão utilizando material esportivo de um fornecedor nacional. Então, não é uma justificativa dizer que eu não sou capaz de ganhar. Eu sou capaz. Eu não sou capaz de vencer esse obstáculo de um ano para o outro, porque a gente percebe que muitos dos clubes também, ainda que façam parte do processo de elitização, passam por momentos de dificuldade. Somente 2 clubes não foram rebaixados no Brasil ainda. Todos os outros já foram. Se eles foram rebaixados, a gente deve dizer que é por quê? Má gestão? Falta de recursos? O que aconteceu? Se a gente for olhar nas entrelinhas, foi falta de recursos, foi falta de gestão. Então, essa falta de gestão, ela pode caber como uma justificativa. A gente pode olhar clubes que estão na primeira divisão há muito tempo, que já tiveram problemas também financeiros, mas que têm um controle de gestão muito mais enxuto. Talvez aí possa ser até um ponto de benefício. Eu não tenho a dívida que os grandes possuem. Então é mais fácil de eu me recuperar. Se eu buscar as alianças corretas, buscar os parceiros corretos, contratar um profissional que saiba gerenciar um clube de futebol, com toda certeza a gente vai encontrar também grandes profissionais que são capazes de fazer a transição e a diferença no dia a dia de clubes de menor expressão. Então, para mim, é muito mais fácil eu encontrar uma justificativa. Eu não quero encontrar uma justificativa. Eu prefiro encontrar uma solução. Alex, me diga uma coisa, vocês estiveram na Euro, né, 2024. Como é que foi a experiência de estar na Euro, né, o mundo inteiro olhando os jogos? E para emendar, para também não ocupar muito o seu tempo, e já agradecendo, me diga uma coisa, quantos designers tem na empresa? Porque assim, quando a gente olha um número, esse número está diferente, os times eles ainda não estão muito inovadores, vamos dizer assim, com os números, né? Porque a preocupação é mais visual, como o Matheus falou, excelente a pergunta do Matheus em relação a isso. Não dá, tem que deixar visível, mas quantos designers trabalham com vocês para pensar em fontes diferentes, em produtos diferentes? E em relação à Euro 2024, o que foi mais legal de estar lá na principal competição entre seleções, tirando a Copa do Mundo, né? Bem legal. A gente está na Copa do Mundo com as principais seleções, a gente está nas principais ligas europeias, a gente está nas principais ligas sul-americanas e agora também nas principais equipes americanas, porque a gente sabe que tem atletas de altíssimo nível jogando ali no campeonato norte-americano. Bom, vamos tentar
simplificar isso aqui, Fernando, porque acho que esse é um ponto muito importante e um grande diferencial da Avery Dennison no planeta. Quando eu olho para quem é do meu time de inovação e criação, eu tenho uma vantagem, porque muitas das coisas que eu estou lançando como moda hoje na Europa podem não estar acontecendo. As seasons que nós chamamos, as temporadas, são diferentes da Europa com relação à América do Sul. Quando nós olhamos o Brasil, ele segue um calendário totalmente distinto ao europeu, ao americano e ao asiático. Porque eles começam o campeonato no meio do ano e terminam quase que no meio do ano seguinte. O que eu trago de benefício com isso? Tudo que eu desenvolvi lá nessas outras ligas, nessas outras competições, já está pronto. Eu posso trazer e aplicar aqui no Brasil. A minha equipe de desenvolvimento, de design e de marketing pode consultar esses materiais a qualquer momento. Alex, eu tenho uma referência. Meu time tem camisas listradas e eu vi um time na Europa qualquer com camisas listradas e eu quero ser a referência, porque ficou fácil de identificar aquele número, ficou fácil de identificar o atleta, a camisa ficou bonita, com ótimo acabamento. Quero uma camisa igual. Eu aciono meu time de design da Europa e falo, me manda uma amostra disso para eu apresentar para o clube no Brasil. Está pronto. Eu venho, aplico e falo, vamos ajustar isso à sua realidade e à sua necessidade. E os dois times de design da Avery Dennison, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que muitas vezes estão aqui próximo da gente no Brasil, estão à disposição. Eu convido todos vocês a conhecerem nossas unidades. Nós estamos em São Paulo, no município de Vinhedo, com a nossa fábrica de soluções inteligentes, onde eu posso fazer uma demonstração disso. Essa entrevista eu tenho certeza que terá um alcance sensacional e se você tiver dúvida de como fazer isso, você é um convidado especial, entre em contato com a equipe da Confute, se organize para fazer uma visita, eu estarei de braços abertos esperando para que você conheça nosso centro de desenvolvimento, centro de design. Eu vou apresentar um pouquinho do que a Avery Dennison oferece em termos de identificação para melhorar o dia a dia, tanto do consumidor e para ter o engajamento dos torcedores no mundo do futebol. E principalmente para a gente também fazer com que as empresas sejam rentáveis. A gente busca muita parceria com esses principais parceiros hoje no Brasil. Nossa resenha de hoje recebeu Alex Alcântara, gerente da Avery Dennison, empresa que trabalha com personalização de materiais esportivos, aplicações de escudos, patches, números em camisas de time, um papo riquíssimo para pessoas que colecionam, para quem curte a moda relacionada ao futebol, ao esporte, de forma geral, para a gente compreender como é que funciona esse universo, às vezes tão distante da gente de compreensão, mas sempre legal a gente entender melhor quando um profissional da área vem explicar para a gente com português claro, digamos assim, e por isso a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente no nossa resenha, Alex. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a disposição, mais uma vez eu deixo as portas da Avery Dennison abertas e faço um convite especial aos que queiram participar da Confute em agosto em São Paulo. Fale com a equipe da Confute que você será muito bem recebido e será um grande prazer estar com vocês juntos mais uma vez, sempre que for necessário e possível. Valeu demais, Alex. Fernando Graziani, sempre uma honra, meu amigo. Valeu demais. Valeu, Matheus. Grande abraço para quem nos acompanhou também, foi bem legal. Parabéns ao Alex aí pelo trabalho. Até a próxima. A gente agradece ao Alex, ao Graziani e a você que assistiu o nossa resenha de hoje. Na segunda-feira tem mais. Fique ligado aqui na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.